Olá! Hoje a gente mergulhou fundo numa montanha de análises de relatórios de mercado. A nossa missão aqui é tentar decifrar o futuro do Ibovespa, olhando assim para o horizonte de 2026 a 2029. É um material bem denso, cheio de projeções de grandes bancos, de gestoras, e o trabalho é encontrar os sinais no meio de tanto ruído, né? Queremos entender o que o mercado enxerga, quais são as grandes forças em jogo e, claro, que pode surpreender todo mundo. E olha, o momento para essa discussão é fascinante. A gente está bem no comecinho de 2026 e a sensação é de estar num ponto de virada. O mercado vem de uma verdadeira festa em 2025, né? Uma valorização acima de 33%, foi a melhor desde 2016. Agora, a poeira baixou e os fundamentos até parecem sólidos, mas tem duas nuvens bem carregadas no horizonte. A questão fiscal, que nunca nos abandona, e a gigantesca incógnita das eleições. Essa imagem de ponto de virada é ótima. Parece que em 2025 a música estava alta e agora em 2026 todo mundo está tentando adivinhar se a festa continua ou se a conta vai chegar. Então, vamos começar pelo que os números dizem. Qual é o consenso? A aposta principal dessas casas de análise para o Ibovespa no final de 2026. O clima geral, assim, é de um otimismo cauteloso. Se a gente peneirar todos esses relatórios, a maioria das projeções para o fim de 2026 se concentra ali no intervalo entre 185 mil e 200 mil pontos. A gente tem o Morgan Stanley, por exemplo, cravando 200 mil. O Safra aposta em 198 mil, a XP Investimentos em 185 mil. E tem um número médio que resume tudo isso? Sim, se a gente busca o centro de gravidade de todas essas estimativas, o que o mercado chama de média aparada para tirar os extremos, né? Chegamos a um valor em torno de 192 mil pontos. Certo, 192 mil pontos. Isso representa um potencial de alta bem considerável sobre os níveis atuais. Mas o que está por trás dessa confiança? É como montar um quebra-cabeça, né? Quais são as peças principais que formam essa imagem otimista? São basicamente duas peças centrais que se encaixam em quase todas as análises. A primeira, e de longe a mais importante, é a expectativa de que o Banco Central vai iniciar um ciclo de corte na taxa Selic. A projeção consensual é que a taxa que terminou 2025 em 15% recue para algo em torno de 12,25% até o final de 2026. E a segunda peça seriam os lucros das empresas, o que o mercado chama de EPS, o Earnings Per Share, certo? Basicamente a ideia de que as companhias da bolsa vão ganhar mais dinheiro. Exatamente. A segunda premissa é essa, uma aceleração no crescimento dos lucros. As projeções mais comuns apontam para uma expansão entre 16% e 20% nos lucros para o ano de 2026. Então a tese é a combinação de dinheiro mais barato, por causa da queda de juros, com empresas gerando mais resultado. É a receita clássica para a alta da bolsa. Sempre se fala que a queda de juros é o gatilho para a bolsa, mas às vezes parece uma simplificação. A economia real precisa responder, as empresas precisam vender. Os relatórios mostram se essa correlação é realmente tão automática ou se tem outras condições. É um ótimo ponto, porque o mercado opera muito com base em padrões históricos. E a história, nesse caso, é muito convincente. Os analistas se debruçaram sobre os dados e viram que, nos últimos 9 ciclos de corte de juros no Brasil, o Ibovespa teve uma performance média, assim, espetacular. Uma valorização de 38,6% nos 12 meses seguintes ao primeiro corte. É um dado estatístico tão forte que funciona como uma âncora para a maioria dos modelos. Entendi. A tese é que, mesmo com todos os nossos problemas, esse padrão tende a se repetir. Então temos um motor potente, que é a Selic, e um motor auxiliar, os lucros. Mas mesmo nesses relatórios mais otimistas, essa máquina toda parece ter um freio de mão puxado. O que está impedindo esse carro de acelerar com tudo? A sua analogia é perfeita. Há um freio de mão puxado sim, e ele tem nome: risco fiscal. É o tema que atravessa todos os relatórios como a principal fonte de preocupação. É o que limita um otimismo ainda maior. A trajetória da dívida pública é o que tira o sono dos analistas. As projeções mostram a dívida bruta saindo de 78,6% do PIB em 2025 para perto de 84% já em 2026. Nossa! E tem cenários mais sombrios, como o do FMI, que alertam para a dívida batendo 98% do PIB em 2030 se a rota não for corrigida.
Então, o risco fiscal é como tentar acelerar um carro com um tanque de gasolina vazando. Você pode até ganhar alguma velocidade, mas o risco de uma pane geral lá na frente limita o quão longe e rápido você pode ir de verdade. Exato. E essa pane se manifesta de uma forma muito concreta no mercado. Nos juros de longo prazo. Essa dívida elevada impede que as taxas de juros futuras caiam na mesma intensidade que a Selic. O mercado passa a exigir um prêmio maior para financiar o governo por 10, 20 anos. E são esses juros longos que realmente importam para a avaliação das empresas. E como exatamente juros longos mais altos comprimem o valor da bolsa? Pode detalhar um pouco esse mecanismo para a gente? Claro. Juros longos altos funcionam como uma força da gravidade sobre o preço das ações. Pensa assim, se o Tesouro Nacional te oferece um título seguro, pagando juros reais altos por 10 anos, a bolsa precisa oferecer um retorno esperado muito maior para justificar o risco. Faz sentido. E para que esse retorno esperado suba, o preço atual da ação precisa cair. É uma competição direta pelo dinheiro do investidor. E juros longos altos são um competidor extremamente feroz. Fica bem mais claro. E além desse freio interno, o fiscal, como fica o fator externo? O capital estrangeiro foi decisivo para a alta de 2025, né? Foi uma entrada líquida de quase 28 bilhões de reais. Ele continua sendo uma aposta para 2026. Ele entra na equação mais como uma interrogação do que como uma certeza. Aquele fluxo de 2025 foi massivo, ajudou muito a impulsionar o mercado. O dinheiro entrou buscando ativos baratos num cenário global mais calmo. Para 2026, a sustentabilidade desse fluxo é a grande dúvida. A maioria das análises acredita que o estrangeiro vai ficar mais na defensiva, esperando para ver o que acontece na arena política. Isso nos leva diretamente ao elefante na sala. Nas eleições de 2026. É impressionante como, em todas as análises, a conversa muda de tom quando chega nesse capítulo. É onde as certezas acabam e os cenários se multiplicam. Completamente. A incerteza eleitoral é o principal catalisador de volatilidade. Ela é tão grande que força as instituições a abandonar a ideia de uma projeção única e trabalhar com cenários. E é aí que o leque de possibilidades se abre de forma dramática. As projeções para o Ibovespa, dependendo do cenário, podem ir de um bear market, com o índice a 120 mil pontos, até um rally eufórico, superando os 250 mil. Espera aí, essa dispersão é brutal. De 120 mil a 260 mil pontos. E a gente está falando de dois universos completamente diferentes. Basicamente, os relatórios estão dizendo que, dependendo do resultado de uma eleição, o Brasil pode virar um paraíso para investidores ou um mercado em crise. É exatamente essa a conclusão. O mercado está precificando um nível de incerteza altíssimo. Vamos detalhar os 3 cenários mais comuns que aparecem. O primeiro é o cenário base, que os relatórios atribuem uma probabilidade de 40% a 45%. Eles chamam de volatilidade eleitoral e derrapagem fiscal moderada. É o cenário que nos leva àqueles 180 a 200 mil pontos do consenso. A premissa é uma eleição polarizada, mas sem ruptura institucional, e o governo eleito promove um ajuste fiscal lento sem grandes surpresas. O famoso mais do mesmo com alguns solavancos no caminho. E qual seria o cenário dos sonhos para o mercado? O que precisaria acontecer para a gente buscar esses 260 mil pontos? Esse seria o cenário otimista, com 25 a 30% de probabilidade, batizado de transição ordenada e re-rating. O re-rating aqui significa que os investidores passariam a pagar mais caro pelos mesmos lucros, uma reavaliação geral do mercado. Para isso acontecer, a gente precisaria de um resultado eleitoral percebido como market-friendly, né? Amigável ao mercado. Na prática, um governo com um compromisso fiscal claro, crível e com capital político para aprovar reformas. E o pesadelo? O cenário que poderia nos levar a um bear market, que é como o mercado chama um período de queda, de pessimismo. Esse é o cenário pessimista, com probabilidade menor, entre 15% e 20%, é o deslocamento e bear market doméstico. Aqui, o índice poderia cair para a faixa de 120 mil a 160 mil pontos. Os gatilhos seriam um resultado eleitoral, visto como radical pelo mercado, o abandono de qualquer âncora fiscal ou, no pior dos casos, uma crise institucional. Fica evidente que a eleição é o grande nó a ser desatado. Agora aqui a gente chega num ponto que me parece o coração da análise.
todo mundo no mercado opera com aquela cartilha de que juros caem, bolsa sobe. Mas os relatórios mais astutos estão levantando uma bandeira amarela, dizendo que, desta vez, a história pode não se repetir. Isso é uma tese que muda o jogo, não é? Muda completamente, e esse é o primeiro grande ponto cego que as análises mais críticas apontam. O risco de uma ruptura daquela correlação histórica que a gente mencionou. A confiança cega nesse mecanismo pode ser uma armadilha, e o motivo da desconfiança é justamente o nível da dívida pública. Todos os 9 ciclos de corte de juros anteriores aconteceram com o endividamento do governo em patamares muito mais confortáveis. Ou seja, o remédio, que é o corte de juros, pode não fazer o mesmo efeito porque a doença, a dívida alta, é muito mais grave desta vez. Perfeita analogia. Com a dívida projetada para superar 80% do PIB, existe um risco real de que os juros longos, a tal força da gravidade, simplesmente não cedam junto com a Selic. O mercado pode continuar exigindo um prêmio de risco fiscal elevado, o que limita a expansão dos múltiplos das empresas. Em outras palavras, a Selic cai, mas a bolsa não sobe na mesma proporção do passado. É uma mudança de paradigma que o consenso pode estar ignorando. Isso é realmente um ponto fundamental. Qual seria o segundo ponto cego que esses relatórios destacam? O segundo é uma possível superestimação da força do investidor local. Existe uma aposta muito grande no consenso de que, com a Selic caindo, vai haver uma migração em massa de recursos da renda fixa para a Bolsa. O Morgan Stanley, por exemplo, chega a projetar uma relocação de 6 a 8 bilhões de dólares. Uau! Pois é, no entanto, outras análises mais céticas lembram que a história mostra que esse movimento do investidor pessoa física é muito lento, gradual e muito sensível a sustos. Se esse motor doméstico falhar ou for mais fraco que o esperado, a bolsa fica totalmente refém do capital estrangeiro. Que, como a gente já viu, é bem mais volátil e sensível ao cenário eleitoral. Exatamente. Ok, então temos 2 pontos cegos que são riscos. A correlação histórica, que pode falhar, e o investidor local, que pode não aparecer para a festa. Mas existe algum ponto cego que represente uma oportunidade? Algo positivo que o mercado não está colocando na conta? Sim, e é fascinante porque foge da planilha e entra no campo mais qualitativo, o impacto da governança corporativa. Várias análises apontam que um fator positivo subestimado é o potencial de uma melhora estrutural nas práticas de governança das empresas brasileiras. Estamos falando de iniciativas como a revisão das regras do novo mercado pela B3 e a pressão cada vez maior da agenda ESG. E como isso se traduziria em valor para o Ibovespa na prática? Uma melhora significativa e perceptível na qualidade da gestão, na transparência. Isso poderia gerar aquele re-rating estrutural que a gente falou no cenário otimista. Ou seja, os investidores globais passariam a enxergar o Brasil com outros olhos, não apenas como um mercado de commodities ou de juros altos, mas como um lugar com empresas bem geridas. Eles aceitariam pagar múltiplos mais altos, um preço maior, pelos mesmos lucros, simplesmente porque a confiança no sistema aumentou. É um gatilho de valorização de longo prazo que não está em nenhum modelo quantitativo hoje. E quando... Excelente. Então, tentando amarrar tudo, o que a gente tem é um consenso otimista para 2026, com o Ibovespa mirando a região dos 192 mil pontos. Essa visão se apoia na queda da Selic e no crescimento dos lucros. No entanto, esse otimismo é incrivelmente frágil. Ele é refém da situação fiscal e principalmente do resultado eleitoral, que pode nos jogar de um extremo ao outro. E ainda por cima, há dúvidas estruturais sobre se as velhas regras do jogo ainda se aplicam. A conclusão é precisamente essa. O que as fontes indicam é que estamos vivendo um bull market cíclico, um mercado de alta movido pelas condições de juros. Esse ciclo tem o potencial de se transformar em algo maior, um paradigma estrutural de alta para a Bolsa Brasileira, um período de valorização mais longo e sustentável. Mas essa transição não é um presente, ela precisa ser conquistada. E a chave para essa conquista depende criticamente da capacidade do país de entregar o que o capital global mais valoriza: estabilidade fiscal e previsibilidade institucional depois das eleições. Perfeito. Para quem nos acompanha, fica claro o painel de controle que precisamos monitorar, fluxo de capital estrangeiro, dados de inflação.
E talvez o mais importante, o comportamento da curva de juros longa. Mas, para além dos números, fica aqui uma provocação final. Se a melhora na governança corporativa é esse potencial transformador capaz de destravar uma reavaliação estrutural do nosso mercado, o que seria necessário para que os investidores locais e estrangeiros finalmente conseguissem desviar o foco do ruído político de curto prazo e passassem a olhar para a criação de valor a longo prazo das empresas brasileiras? E só para fechar, vale sempre o lembrete. Nossa conversa aqui é uma fotografia das análises de mercado, um mapa para ajudar a navegar. Não é de forma alguma uma recomendação de compra ou venda de ativos. O mercado é vivo, as condições mudam rapidamente e olhar pelo retrovisor nunca foi garantido o caminho à frente.